Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas como eu sou teimoso, eu escolho esse daí. Uma brincadeira simples de infância pode muitas vezes carregar muitas mensagens quando vivenciamos a fase adulta. E hoje o vídeo é justamente sobre isso. O que nunca te disseram sobre escolhas. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Gabriel Marques, um ser humano assim como você, que está num processo eterno de aprendizagem. E para entender esse assunto sobre escolhas, eu quero que você faça um exercício simples de reflexão. Você já parou para imaginar o quanto estamos imersos no nosso dia a dia e a todo momento temos que fazer escolhas? Desde quando acordamos até o final do nosso dia? O quanto que no nosso dia a gente fica imerso a ter que fazer escolhas, desde escolhas simples até escolhas mais complexas, que envolve um pensar mais de reflexão, porque uma escolha que você faz pode afetar a vida de outras pessoas e te afetar a sua própria vida. E eu, quando era mais novo, nessa fase de transição entre a adolescência e a fase adulta, surgiu a fase de muitas escolhas, porque justamente é a fase que você tem que decidir qual profissão você vai seguir. E justamente várias escolhas, várias possibilidades surgiram no meu caminho. Para chegar no estado que eu estou hoje, produzindo os vídeos do canal, falando sobre esses assuntos, lá no meu passado teve escolhas que eu fiz, a meu ponto de vista podem ser escolhas erradas ou não, que fizeram parte do processo, que fizeram com que eu chegasse nesse dia de hoje. Então, antes de chegar a ser formado em multimídia e fazer o que eu faço hoje, eu passei por contabilidade, não cheguei a me formar, passei por jornalismo, passei por diversos cursos que hoje eu enxergo que essas escolhas lá atrás fizeram com que incrementasse ainda mais esse meu processo de aprendizagem para chegar ao que eu estou desenvolvendo hoje. E aonde eu quero chegar com esse exemplo que eu te dei? É justamente falar sobre isso. Ao meu ver, não existem escolhas erradas, Existem simplesmente escolhas que você faz e automaticamente essa escolha que você faz, você vai ter um momento que você vai colher algum resultado delas. E isso faz parte do processo de aprendizagem da nossa vida. E é justamente sobre isso. A todo momento estamos inseridos a fazer escolhas. O que é interessante a gente entender sobre esse assunto é exatamente essas escolhas que nós fazemos no nosso presente, automaticamente ela se conecta com o nosso futuro. Então, escolhas que fazemos aqui no nosso momento presente, automaticamente nos levam a se conectar com esse futuro. E uma percepção também que eu tenho sobre esse assunto já parou para reparar que muitas vezes tudo que é novo faz com que a gente faça escolhas? Então, só o processo de surgir algo que a gente não está acostumado, que a gente não conhece, faz com que automaticamente a gente tenha que fazer algum tipo de escolhas sobre esse fato que está acontecendo com a gente. E uma outra reflexão que eu quero trazer para você sobre esse assunto é: você já parou e percebeu que muitas vezes a zona de conforto tem a ver com as escolhas? Ou seja, quando temos muitas escolhas na nossa vida e não sabemos qual é a certa ou qual que é a errada ou qual que devemos seguir, justamente isso acaba nos paralisando e fazendo com que não tomamos nenhuma atitude sobre aquele fato que está apresentando pra gente. E aí justamente ficamos na zona de conforto. E com relação a isso, eu quero te dar uma dica que eu tenho aplicado na minha vida e tem surtido efeito. É justamente você se perceber. Não se perceber somente sobre os fatos que acontecem na sua vida, mas é perceber seus sentimentos, perceber o momento presente que você está vivenciando, perceber quais são os sentimentos que são gerados naquele momento que você tem que fazer uma certa escolha. E aí, por que eu falo exatamente sobre se perceber? Porque automaticamente, quando a gente sai desse piloto automático de viver uma vida que não percebem que nós somos movidos pelas nossas escolhas, de viver uma vida apenas no piloto automático, quando a gente volta a visão para nós mesmos, a gente está se conhecendo. E quando você se conhece, você gera
uma clareza na sua vida, uma clareza e uma percepção das vontades que você quer. E as escolhas automaticamente se tornam mais fáceis para você. Se torna algo que não seja um monstro um monstro de 7 cabeças, aquela coisa que te assombra. É claro, na nossa vida sempre vai existir escolhas que a gente fica com receio, né? Porque automaticamente tudo que é novo e tudo que a gente desconhece gera um certo medo e um receio. Então essas escolhas assim, a gente não tem como fugir, é algo que sempre vai estar surgindo. Mas como a gente consegue controlar o nosso corpo diante dessas escolhas, a nossa percepção diante dessas escolhas, a gente consegue modificar isso no nosso dia a dia. E um outro ponto que eu quero falar para você, muitas vezes certas doenças mentais também, quando surgem na nossa cabeça, se coligam justamente a essa não atividade que a gente tem de decisão, quando surgem as escolhas. E esse acúmulo de escolhas que a gente tem que fazer na nossa vida acaba gerando esses problemas mentais. E aí eu te falo, quando você sentir que você está perdido diante de muitas escolhas e que você está perdido diante de várias decisões que têm que ser feitas na sua vida, comece a se perceber e jamais dispense a consulta de um profissional. Os terapeutas, eles estão aí justamente para isso, que através de questões, através de levantamentos, eles vão ajudar você a se conhecer, a se perceber. Mas toda a resposta dentro de uma terapia, ela está dentro de você. Eles são apenas profissionais que vão ajudar a conduzir de uma forma mais transparente e leve, que seja um processo de autoconhecimento para você, fazendo com que essas escolhas na sua vida se tornem algo mais leve. E uma mensagem final: nós não temos como controlar as escolhas. Elas sempre vão aparecer no nosso caminho. Lidar com isso e aceitar que isso sempre vai existir é um passo muito importante para a gente tirar uma sobrecarga da nossa vida. E quando a gente aceita isso, automaticamente a gente fica mais leve. Então começa a se perceber cada vez mais. Tenha carinho por você e entenda que as escolhas sempre vão estar no nosso caminho. Esses conteúdos que eu trago no canal servem justamente para você absorver de uma forma reflexiva e tentar inserir no seu dia a dia. Eu não quero mudar o pensamento de ninguém, eu quero justamente trazer assuntos reflexivos para que gere transformação de acordo com a sua realidade. E se você sentiu que eu falei alguma coisa que te conectou, que despertou alguma coisa dentro de você, compartilhe esse vídeo com um amigo e principalmente não esqueça de se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando mais assuntos assim, porque as nossas escolhas também, elas são feitas justamente quando a gente cria estímulo para se conhecer, né? Então, o que eu tento com esse projeto do Saindo do Caos é justamente proporcionar estímulos para as pessoas que me assistem a se perceber a cada dia mais e dentro da realidade delas fazer o possível para se conhecer a cada dia. Eu fico mais uma vez por aqui e eu faço aquela pergunta que eu sempre faço. E aí? Bora sair do caos?